Paz de Cristo, amados e amadas de Deus. Aqui é DJ ABO, ó, DJ, ó. Ô, meu Cristo, eu tô voltando às atividades, aí acaba o vício aparece, né. Aqui é Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade. É com imensa alegria que eu inicio com você uma nova e emocionante edição do nosso querido podcast Gotas de Fidelidade. E hoje estamos, diante de uma semana repleta de significado, na realidade um mês inteiro, né, repleto de significado e profundidade, na qual vamos mergulhar nas águas límpidas da vida consagrada. Meus amigos, essa é uma jornada espiritual que nos leva a abraçar uma entrega total a Deus e à comunidade. Essa entrega que ecoa as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita-me compartilhar com vocês, né, um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Este que ressoa em nossos corações e que vai nos guiar nessa reflexão de hoje. É assim, tá no número 914. A vida consagrada é um dom que a Igreja recebe do seu Senhor e que oferece aos fiéis como uma forma especial de imitar e representar no estado de vida o modo de vida que o próprio Filho de Deus escolheu para si mesmo. Olha só, hoje e ao longo desse mês, nós vamos desvendar os caminhos das vocações. E hoje teremos o privilégio de ouvir uma voz autêntica de um consagrado que compartilhará conosco um pouco da sua vida e das práticas espirituais. Juntos, vamos ser brindados com uma visão nítida do chamado à vida com Deus e como os consagrados vivem a sua missão com base em um carisma específico. Essa é uma oportunidade única para você caminhar também na vida consagrada, né. Vamos compreender como, o que motiva o indivíduo a abraçar uma vida que seja consagrada, imergir-se, né, em uma dedicação total ao serviço aos outros. Também explorar os carismas, né. Há uma rica diversidade de carismas que guiam os consagrados em sua missão. Compreendendo cada dom específico, contribui para a riqueza da igreja. E hoje nós temos 2 carismas em um só coração nesse episódio. Também vamos compreender a vida comunitária. Que tal desvendar como a vida em comunidade desempenha um papel vital na jornada de um consagrado, né, que fortalece os laços fraternos e apoia no crescimento espiritual. E também adentrar naqueles exercícios espirituais. Nada melhor do que um testemunho sobre as práticas espirituais que sustentam a vida consagrada, desde a sua oração pessoal até os momentos de reflexão e em comunidade. Ao compartilharmos essas experiências, eu acredito que seremos enriquecidos espiritualmente e desafiados a refletir sobre o nosso próprio chamado e teremos a disposição para abraçar a vocação que Deus nos concede. Venha conosco nessa emocionante jornada de descoberta e discernimento, enquanto celebramos a beleza da vida consagrada e nos aproximamos do coração do nosso amoroso Deus. Gotas de fidelidade, onde cada palavra é uma gota que enriquece as nossas almas. Curta esse vídeo agora e vai também passando para os seus amigos, para as pessoas mais próximas de vocês, né. Compartilha, né. Chega aqui também, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque você será, notificado toda vez que a gente estiver ao vivo aqui. E para estar com vocês nesta noite, temos 2 fiéis da cruz para apresentar e fazer essa conversa bacana aqui, nesse momento maravilhoso. Primeiro, a nossa querida Patrícia, boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom? E para te acompanhar temos aqui Diguinho, boa noite. Boa noite, DJ Abílio. Falha minha, falha minha. Melhor introdução, viu? Melhor introdução. Foi ótimo, Eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só dar um grito. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Paty, ansiosa? Muito. Eu acho que toda partilha que é troca de carismas, a gente acaba aprendendo muito, né? É uma troca de aprendizados, né? Tô bem ansiosa.
Muito bom. Vamos chamar E, nosso convidado? por favor. Opa! Olá, E aí, Vitor, boa noite. boa noite, Guinho, boa Boa noite, Paty. noite, Vitor. Peraí, Tudo a bem? cadeira tá baixando aqui, peraí. Hã? A cadeira baixou aqui, velho. Baixo. Eu já levantei Começou, gente, tava lá começou. embaixo, né? O DJ Abílio saiu aqui, eu falei do DJ, ele ficou até lembrou, né, dos tempos antigos. Mas mentira, antigos e atuais, né, que tá voltando, graças a Deus. Aí. Sim, graças a Deus. E aí, Vitor, vamos falar de você aqui, cara? Se apresenta aí para nós. Pronto, pode deixar. Então, meu nome é Vitor, eu tenho 24 anos, sou novo ainda, né? E eu sou consagrado da comunidade de Aliança, da comunidade Shalom, aqui em Brasília. Então, estou na comunidade, assim, na obra, né? Juntando o tempo de grupo de oração, desde que eu conheci o Carisma, a comunidade. Estou há 7 anos e na comunidade em si, esse é o 5º ano, né? Então, que eu estou como membro da comunidade de Aliança. Eu sou, acho que, assim, como comunidade de Aliança, também tem a minha vida ordinária, né? Mas que também é missão. Sim. E aí eu sou engenheiro ambiental, né? E atualmente estou, assim, formei e fui louco o suficiente de continuar na faculdade. Achei que não queria mais, assim, não ia querer ficar mais lá perto, assim, por um tempo, mas continuei. Estou fazendo mestrado atualmente. E acho que, assim, no geral, é isso, né? Hoje na comunidade também eu coordeno a parte de promoção humana, né? Então, as atividades que a gente faz, assim, com famílias mais vulneráveis, com os irmãos de rua e tudo, e aí tem um projeto hoje da comunidade que se chama Amigo dos Pobres. Aí, Deus me confiou aí essa missão nesse tempo. É uma missão muito grande, assim, às vezes me vejo como Davi na frente de Golias, mas Sim. deixa eu só fechar aqui que passa mal toda hora. Mas tem sido, assim, um tempo de muita graça. Então, acho que, no geral, esse é mais ou menos, assim, um resuminho de quem eu sou. Show. Você hoje é um consagrado do Shalom, mas para falar de Shalom, nós temos que falar antes do seu caminho vocacional, né, da sua jornada vocacional. Como foi o seu processo na igreja? Você sempre foi católico? Sempre participou da... Pronto, isso é uma pergunta legal, assim. Eu sempre fui católico, né? Assim, eu cresci já com meus pais sempre me levando à missa. Minha mãe foi catequista por muito tempo, assim, por uns 20 anos. Inclusive ali em Taguatinga, na paróquia São José, ali, cresci ali, assim, nasci Gente, ali, cresci ali. Mas eu assim, costumo dizer, quando eu vou contar, né, o meu testemunho, que eu vivi um processo que eu sempre estive ali dentro, né, na igreja, sempre ia à missa, tudo, assim, só que eu vivia muito mais pela experiência, principalmente da minha mãe, né, assim, porque ela via sentido e, enfim, sempre foi, até na minha família, meu pai se tornou mais próximo da igreja, fez os sacramentos e tudo, recebeu os sacramentos por conta da minha mãe. Mas chegou uma época, assim, na época da Crisma, que eu já não estava mais muito animado, sabe? Que também é aquela sim, época da vida que, na própria escola, meus amigos da escola já estavam, assim, descobrindo outras coisas, sim, né? Assim, de sair muito de festa, tudo, e eu sempre, assim, nessa época eu era muito influenciável, assim, então eles iam, eu queria ir também, né? E eu fui começar a me desanimar, assim. Então, quando chegou na época da Crisma, eu tava, acho que indo muito por obrigação, e aí eu falei pra minha mãe que eu não queria muito fazer, não. Aí, assim, eu falei, não, tô muito animado não pra isso. Ela falou, não, filho, vai, tal, você já fez tudo. Aí eu falei, não, então isso deve ser tipo a formatura, né? Se eu já fiz tudo, então eu vou fazer aqui só pra ter meu diploma. E aí fiz, assim, o ano da Crisma, meio obrigado, mas fui, aí permaneci ali, assim, durante todo o ano meio arrastado, mas no final, assim, na missa mesmo do Sacramento do Crisma, eu tive uma experiência muito forte com Deus, assim, que foi muito simples, na verdade, mas na hora de receber a Eucaristia, né, na procissão da comunhão, eu sim. estava em último porque era ordem alfabética, eu sempre fico assim, quase sempre. E aí levantei, assim, para ir na procissão, e aí eu lembro que eu tive uma experiência de
de questionamento, assim, sabe? Minha primeira experiência de comunicação com Deus foi um questionamento, assim, de eu olhar para tudo aquilo e aí ver no meu coração, assim, pô, Deus, se existe tudo isso aqui, se todas as pessoas estão aqui, se existe a igreja há tanto tempo, assim, o Senhor precisa ser algo a mais do que eu acho que é, sabe? Precisa ser mais do que aqui. Então, aquilo, assim, a experiência que eu tive, a primeira foi de um questionamento que gerou no meu coração meio que uma sede de conhecer a Deus, sabe? Sim. E aí eu comecei a procurar, assim, aí fui para um grupo jovem que tinha, né, na época. Aí, na época, eu lembro que eu até fiz o curso para me tornar acólito, tudo. E antes, eu era super fechado a isso, assim, já tinham me chamado para ser coroinha durante minha infância inteira, e eu disse não todas as vezes que eu não queria. Mas, assim, foi o fruto da mudança no meu coração, né? E aí comecei a participar de um grupo jovem e tal. E aí, bem numa época que eu tava meio que me desanimando um pouco de novo, assim, porque eu acho que eu buscava Deus muito no externo só, sabe? Assim, de procurando. Sim. Acho que uma experiência muito parecida com de... Assim, tem a experiência de Santo Agostinho, né? Que buscava fora, mas Sim. buscava... Enfim, estava dentro. No mundo de pecado também, mas também na questão da intelectual, né? Sim, mas sim. foi percebendo que não era fora, mas era dentro. Aí eu tive em 2016 eu fiz um acampamento do Shalom, né? O Acampes, que acontece aí, são 6 dias de acampamento e tudo. E eu nem conhecia a comunidade, nunca tinha ouvido falar, assim. E aí um amigo meu insistiu muito para que eu fosse, eu fui mais para ele parar de me encher o saco, assim. E aí lá eu tive uma experiência muito profunda da gratuidade do amor de Deus, sabe? Eu acho que isso foi assim, a principal característica do amor de Deus que eu tive uma experiência, assim, quando eu estava lá. De percebendo que durante a vida eu tentei, de várias formas, merecer ser amado, assim, sabe? Então, sempre tentei me sair muito bem com os outros, não ficar mal com ninguém. Eu estudava muito, assim, antes, né, na época da escola, porque eu achava que era uma forma de eu ser bom em alguma coisa, sabe? Para que eu merecesse alguma coisa. E aí lá eu fui descobrindo Deus que me amava sem que eu precisasse provar nada, sabe? Então, desde então, fui depois dando passos na comunidade, no grupo de oração, pouco a pouco, assim, por muitas vezes já... claro, a gente vive nossas crises, assim, né, de cair, de querer ficar no chão, mas Deus nos faz recomeçar de novo, e aí vivi esse processo, depois e aí fui, depois com o tempo, percebendo, assim, que aquilo que eu recebia de Deus também era algo que ele me chamava a dar, sabe? Sim. Então, assim, a minha vida... Fui descobrindo pouco a pouco, assim, que a vida não era só para mim, mas tinha sentido se fosse para os outros, né? E aí eu fui descobrindo o caminho na comunidade, fiz o ano vocacional e ingressei na comunidade de Aliança em 2019, que eu ingressei, né? Como postulante, aí desde então estou aí. É interessante você falar que Deus se faz no simples. E é verdade, né? Às vezes nós temos a mania de achar que Deus vai fazer nas coisas grandes, mas para quem está ligado aos detalhes, ele se faz nos pequenos, né? Faz nos pequenos detalhes. E eu sou muito assim, né? Eu vejo Deus nos pequenos detalhes. Para os grandes eu sou lerda, mas para os pequenos eu vejo. E realmente, quando a gente está aberto ao Espírito Santo e quando a gente está aberto a ouvir o que Deus quer, ele fala conosco nos pequenos detalhes, né? E é muito isso que você falou. A questão das amizades, de querer conhecer outras coisas, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De caminhar na igreja, chegar um momento de sair da igreja e depois estar ali, mas Deus, ele sempre dá os seus meios de nos puxar de volta. Eu lembro que a minha experiência na comunidade, antes de conhecer a comunidade, eu já tinha participado por alguns outros lugares, né? Eu comecei na Legião de Maria, depois eu participei de um ministério de libertação, e aí eu fui participar de uma paróquia, só que eu queria mais. A minha sede era demais, né? E eu ficava, gente, eu falava muito para Deus, eu falava, só o serviço paroquial não me preenche, não preenche mais. E aí foi quando eu conheci a comunidade, e foi justamente como a mesma experiência, assim, no sentido de, num retiro que nós tínhamos chamado Parábolas, foi o último retiro que foi da minha turma, né? Naquele retiro ali foi um retiro definitivo para mim, assim, foi onde eu me encontrei, falei, é meu lugar, né? Justamente foi quando eu encontrei o meu lugar. Claro que tem as crises, tem as dificuldades, mas ao mesmo tempo que tem as crises e as dificuldades, também tem as curas, né? Deus sempre vem nos curar. Ele fere, mas ele também cura. Então aí também vem a questão de buscar lá fora amores que a gente acha que vai só encontrar lá fora, mas é só em Deus.
né? Só em Deus que a gente vai encontrar. E quanto mais a gente se preenche de Deus, mais a gente quer dar. Mais a gente preenche, mais a gente quer dar. E às vezes, de tanto querer dar, a gente acaba se tornando Marta. Eu falo muito por mim. Eu sou muito ativa, então às vezes eu acho que no meu ativismo, eu estou me dando Deus, só que muitas vezes não. Às vezes Deus só me quer como Maria. Então às vezes onde eu preciso parar e falar, não, Deus me quer como Maria hoje. Então é muito isso, assim, a vida comunitária traz isso para nós, né? Traz a experiência do ativismo, traz a experiência do parar, traz a experiência de doar-se a cada dia que passa mais, mas também a experiência de silenciar para ser curado, de deixar ser aberto para ser curado de novo. Então eu acho que é um processo bem isso, assim, né? Deus, ele faz nos detalhes mesmo. E quanto mais a gente se abre, mais ele cura, mais ele mostra que a gente pode mais e mais e mais. Perfeito. Pode falar. Pode continuar, Vitor. Não, pronto, achei que você ia falar. Mas que eu acho que uma coisa quando você ia falando também dessa dimensão, assim, acho que a vida consagrada, quando você falava assim, encontrar o meu lugar, né? Isso é muito forte, assim, porque acho que antes da comunidade eu não tinha uma dimensão disso, assim, em relação a um chamado vocacional, sabe? Porque o que eu via na igreja, assim, ainda era muito limitado quando eu era pequeno, né? Eu via ali a dimensão, pronto, na missa tem aqui o padre, e pronto, para mim a vocação que tinha, e as freiras, isso! As irmãs, assim, a vida religiosa, né? E que tem sua extrema beleza, mas muitas vezes quando a gente só vê uma visão limitada, no ponto de, quando eu era acólito, me chamavam para fazer a experiência no seminário. Mas eu não me sentia muito chamado àquilo, eu falava, pronto, então, se não é isso, eu acho que não é uma vocação, né? Achava que ou você tinha. Mas todos nós temos uma vocação, todos nós temos um lugar, né? Seja ela numa vida religiosa, seja ela numa vida consagrada dentro de uma comunidade, seja ela na própria paróquia, mas se encontrando ali, vivendo ali também a missão. E essa dimensão de encontrar o lugar, assim, eu lembro que para mim foi uma experiência muito forte quando eu encontrei a comunidade, porque antes como eu disse, eu estava nesse processo meio de procura, né, de Deus, assim, e na real não era nenhuma procura de Deus, Deus estava ali sempre presente, mas no fundo, mesmo sem eu entender, era a procura disso, do meu lugar, sabe? De onde Deus me queria, de onde Ele queria que eu me tornasse também ali um com Ele para viver a missão. E aí, eu lembro que quando eu conheci, assim, a comunidade, eu comecei a ir no grupo de oração e tudo, eu me sentia muito eu mesmo, sabe? Assim, de uma forma que talvez no resto da vida, em outros lugares, mesmo com pessoas muito próximas, eu precisasse ficar me adaptando às vezes, assim. Claro que na vida comunitária a gente vai precisar também nos deixar converter, mudar, podar, a gente tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, né, para que a gente vá ajustando também o nosso coração ao coração do próprio Jesus, assim, né, do que ele vai também desejando para nós. Mas não vai sendo coisas pesadas, assim, sabe? São coisas que parece que eu vou vivendo, mas eu fui criado para isso aqui, né? Deus me chamou para esse lugar. Mesmo aquilo que eu preciso renunciar, mesmo aquilo que eu preciso me adequar, são coisas que fazem parte de mim, assim. Então, isso de estar no seu lugar, de compreendendo que essa é a via, né? Assim, quando eu fui aprendendo sobre isso, para mim foi uma beleza tão grande, assim, de perceber que todos nós somos chamados à mesma vocação que é a santidade. Sim. Todos nós somos chamados a isso, a estar com Deus no céu eternamente. Mas existe como que caminhos diferentes que ele deseja que nós cheguemos ao mesmo lugar, né? A mesma vocação. Então, os diferentes carismas, né? As diferentes vocações são esses diferentes caminhos que nós somos chamados a trilhar para chegar lá. Então, acho que isso é muito belo, e perceber a igreja realmente como um jardim de várias flores, né? Assim, São João Paulo fala sobre isso, né? É muito interessante. Exatamente. São João Paulo fala sobre isso, né? Exatamente. Que as novas comunidades são primavera da igreja, só nova primavera da igreja. Exato. Primavera que vem trazer cores belas, diferentes, né? Percebendo que cada um com a sua beleza. E a beleza de cada um entender que vai existir o lugar que é o seu lugar, para que todos nós vivamos a mesma missão, né? Que é, enfim, lutarmos pela santidade, mas também levarmos isso aos outros, né? Trazemos os outros que estão pelo caminho também nisso.
É interessante você falar do processo de poda, né? Porque realmente, né, antes de eu conhecer a comunidade também, eu também tinha essa impressão, né? Só era freira ou ser padre. Freira ou padre. Padre não tinha como, né? Então, freira. E aí, só que realmente eu não conhecia também, eu comecei na Legião de Maria, então não tinha ainda esse discernimento todo, né? Mas é justamente isso, quando a gente vai caminhando, a gente vai vendo a beleza da igreja, né? Nossa igreja é muito rica, né? Nós temos a graça de ter uma igreja muito rica. E a gente vai vendo que as podas acontecem mesmo, só que quem está de fora, como eu estava de fora antes da comunidade, quando eu entrei aqui, eu achava assim, não, todo mundo é santo, meu lugar não é aqui, porque você vai vendo todo mundo, né? Mas ali tem as podas, cada um foi podado para estar hoje onde está. Assim como eu tenho no meu tempo de comunidade, eu estou com 7 anos também, eu sou discípula, então eu tive as minhas podas, assim como o Diego também teve as podas dele, cada um tem sua poda. Mas é diferente quando você está numa poda, você passa pelas podas que você sabe que são para o seu crescimento, né? Que são podas que é preciso você passar para viver como Cristo viveu, né? É interessante o processo e o cuidado que a comunidade tem conosco, né? Que os nossos superiores têm conosco de podar, de muitas vezes nos ensinar a dar 2 passos para trás, para que nós possamos ver onde está errando, para como recomeçar. Porque, apesar de estarmos em comunidade, é um recomeço diário, né? É onde eu errei ontem, que eu posso melhorar hoje, o exame de consciência me ajuda nisso. Então, a igreja nos favorece de todos os meios, né? E a comunidade vem para nos ajudar nesse processo de santidade, de santificação, né? Com certeza. E, Vitor, falando aí, né, da chegada em comunidade, fala um pouco para nós aí da experiência, né, de viver em comunidade. E você falou em grupo de oração, fala aí também, né, como é que foi esse crescimento na vida de oração dentro da comunidade. Perfeito. Muito bom. Então, na comunidade, assim, as novas comunidades, né, acho que isso é bom tocar nisso, assim, todos nós, foi uma inspiração de Deus que na igreja surgisse, isso, como a Patrícia disse, né, que São João Paulo II disse, as nossas comunidades como a primavera da igreja, assim, que foram trazendo aquilo que sempre existiu na igreja, mas que talvez por alguns detalhes foi sendo deixado, assim, encoberto, que é a aprofundação do Espírito, né, do Espírito Santo, assim. Então as novas comunidades partem dessa inspiração, né, que criou assim, a renovação carismática católica, e esse novo sopro do Espírito Santo que foi fazendo com que nós fôssemos chamados a viver como as primeiras comunidades, né, de cristãos, assim. Então, lá nos Atos dos Apóstolos, se fala muito dos Atos dos Apóstolos, né, tem até esse versículo que diz que eles colocavam tudo em comum, né, tudo que eles tinham era em comum, viviam a fração do pão, enfim, também a fração da própria vida, e aí juntos também tinham as orações comunitárias, tudo, então viviam realmente como família, né? E aí, quando eu fui sendo introduzido nessa vida de comunidade, acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, de nós vivermos juntos como família. Isso é uma coisa que às vezes a gente cai muito na tentação de parecer que é só um slogan, sabe? Assim, só algo bonito, somos uma família. Na comunidade aqui no Shalom a gente sempre fala muito disso, somos uma família, mas às vezes no dia a dia a gente precisa, na verdade, não às vezes, sempre assim, a gente precisa lutar para que isso seja de fato verdade, né? Para que não seja só da boca para fora. Então, eu fui desde o grupo de oração, quando eu entrei, né, no início, assim, os grupos de oração na comunidade são assim, você tem o seminário de vida no Espírito Santo, que são o primeiro retiro que você faz na comunidade, que tem mais ou menos a mesma estrutura, onde a gente escuta sobre o amor de Deus, sobre o pecado e a salvação, sobre o senhorio de Cristo a partir disso. Vamos percebendo tudo que são também as falsas doutrinas que podem nos tirar de Deus. Recebemos o batismo do Espírito Santo e somos enviados a um caminho, né, que é o caminho da paz, que nós chamamos na comunidade. E aí, depois de cada seminário de vida, se cria um grupo de oração. Então, é aquele núcleo ali que vai ter, assim, mais ou menos, assim, normalmente quando que vai caminhar mesmo, no máximo umas 20 pessoas ali. E aí nós somos chamados desde o início, assim, quando você entra no grupo de oração, aí percebendo que aquelas pessoas que estão ali, elas não são só pessoas que vão se reunir com você uma vez por semana e pronto, mas são pessoas que você é chamado a entrar na vida delas, né? Porque acho que a grande beleza de Deus que nos chama a uma santidade que não é sozinho, sabe? Que não é isolado, mas uma santidade que é comunitária, que é, né, de um todo, assim.
na comunidade nós sempre falamos muito disso, assim, que Deus nos chama a uma santidade comunitária. Então, o meu processo de santidade também toca na vida do outro, assim, né? Então, tanto os passos que eu dou de ir crescendo, né? Enfim, me convertendo, vai tocando na vida do outro, como também o que eu posso viver de forma tíbia, o que eu posso negligenciar na minha vocação, também vai influenciar na vocação do meu irmão, né? Então, Sim. nós vivemos de uma forma junta também espiritualmente, né? Então, a gente vai aprendendo em coisas práticas da vida também, assim, quando um irmão meu tá doente, eu não sou chamado a só, beleza, tá doente, tranquilo, não, Se vira. esperar que ele melhore, não, infelizmente não veio, sabe porque tá doente, espero que melhore, aí manda lá, melhoras, meu irmão. A gente é chamado a rezar pela vida dele, mas também nos comprometer a estar para o que ele precisar. Se ele precisa que eu leve ele para o hospital, eu levo ele para o hospital. Se precisar que fique na casa dele para cuidar, eu vou ficar para cuidar. Então, isso em tudo da vida, né? E entrando na vida uns dos outros, e vivendo laços, assim, espirituais mesmo, né? Que às vezes, né, a própria palavra diz que às vezes são mais fortes do que os da carne, né? Então, sim. Então isso para mim foi uma grande novidade, de aprender também a viver esse ritmo, porque de primeira é difícil, a gente é egoísta, a gente é individualista, a gente quer estar acostumado com a nossa vida da nossa forma, e percebendo que eu preciso aprender a renunciar para que quando o meu irmão precisa, eu preciso estar ali por ele, mas também o meu irmão que é difícil, eu preciso aprender a amar, né, porque ele vai viver comigo ali, e ele vai ser também um caminho de santificação na minha vida, assim como eu posso ser o caminho de santificação na vida dos outros, Sim. né? E aí, vivendo essa vida em comunidade, hoje, assim, depois do grupo de oração, né, quando a gente ingressa na comunidade, a gente vive em células comunitárias, que é como se fosse a mesma estrutura, entre aspas, de um grupo de oração, mas mais aprofundado, né? Nós somos chamados aí sim, viver ainda mais como família. E aí, essas pessoas que estão com você vão seguir com você ao longo dos anos, né? Dos níveis formativos. Então, no postulantado, no discipulado, na consagração, e assim, se Deus quiser, até as promessas definitivas e até o fim da vida, né? Então, essas pessoas, a gente vai realmente aprender a tocar uns na vida dos outros, assim, de aprender a amar, né? E o amor que não é o sentimento, não, mas que é uma decisão mesmo. Então, uma decisão. a gente vai aprender a realmente tocar na vida dos outros, perceber as suas falhas, perceber os seus pecados. E eu acho que o amor, eu vejo isso muito assim. Deus foi me fazendo perceber muito isso, que o amor é ir aprender a se conformar ao próprio Cristo, né? Assim, amar, o maior símbolo do amor, não símbolo, né, mas verdade, é a própria cruz, né? Então é dar-se até o fim inteiramente. E aí a gente vai entrando nesse mesmo movimento da cruz, né? De amar, de nos consumir, de amor pelos outros, assim, né? Aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, mas na face desses irmãos, na comunidade, viver isso, né? E aí o outro ponto, assim, da vida de oração, acho que vai entrando muito nisso, né? Na comunidade a gente vive, a gente chama de tripé da vocação, né? No Shalom, que é contemplação, unidade e evangelização. Essas três coisas, elas influenciam uma nas outras, assim. Para que eu viva uma bem, eu preciso estar vivendo as outras duas bem, né? Claro que a nossa vida ela vai ser uma constante luta para que a gente viva melhor, assim. Vai ter sempre um tempo que um ponto vai estar mais fragilizado, e é isso que nos coloca em movimento, né? Sim. Porque se nós chegássemos na perfeição das três, aí já nem precisava estar mais aqui, né? Já estar no céu. Mas, então, a unidade é isso, assim, a vida de unidade, a vida fraterna, não só nos alegrar aqui, na comunidade a gente tem muita, o costume, toda oração a gente começa com... A gente vive muito a dimensão das orações comunitárias, né? Então, a gente reza juntos, e aí nas orações sempre tem um momento de fraternidade no início, que a gente canta uma música uns para os outros, nos alegrando com a vida dos outros e tudo. E assim, a gente é chamado a isso, essa vida fraterna que olha para os outros, sorri, canta uma música, certo? Mas isso seja a porta de entrada para que a gente viva a unidade, né? Que é mais profundo do que isso, assim, sermos um mesmo, né? E aí, acho que na comunidade
esse também foi um grande ponto, assim, né, de que na vida consagrada vai nos ajudar a dar passos, assim. Nós somos chamados a nossa oração pessoal, né, que é essencial, assim. Não existe vida com Deus sem oração, né? Imagine uma vida consagrada, uma vida que escolhe Sim. livremente dar tudo que tem a Deus, né? Tudo que é meu não é mais meu, mas é de Deus. Eu preciso ter a minha vida de oração pessoal, aprender a escutar a Deus, né? A me comunicar com Deus e escutar a Deus. A gente, assim, uma das fases no grupo de oração, quando a gente vai dando mais passos nessa dimensão da vida de oração pessoal, existe sempre uns ícones que a gente usa como uma motivação naquele tempo, algo que nos ajuda a rezar, né? E aí é o ícone do discípulo amado, que é São João no peito de Jesus, né? E aí eu aprendi isso na comunidade e achei muito belo quando escutei a primeira vez, que São João que reclina o peito, a cabeça sobre o peito de Jesus, escuta as batidas do coração do mestre, para que aos poucos, escutando aquelas batidas, o seu coração passe a bater no mesmo ritmo do dele, né? Então, a oração é isso, assim, parar para estar com ele, para que eu vá aprendendo a conformar o ritmo da minha vida ao ritmo de Jesus, assim, o meu coração ao coração dele, o meu olhar, não olho mais só com os meus olhos, mas com os olhos dele, né? Então, a vida de oração pessoal, que é como estar como um amigo ali, né? Na oração. E a gente vive também a dimensão do estudo bíblico, que nós somos chamados, né? Por exemplo, hoje eu, né, como consagrado da comunidade, sou chamado a 2 horas de oração pessoal, 2 horas de oração por dia, né? 1 hora de oração pessoal, 1 hora de estudo bíblico. Não é um negócio fechadinho, assim, mas é para que esse tempo, ele simboliza que eu preciso dar qualidade à minha vida com Deus, né? Estar com ele é o que vai guiar todo o resto da minha vida, assim, é o que vai guiar o resto do meu dia. Então, a gente reza 1 hora, né, enfim, um tempo, né, pessoalmente, ali, trazendo as dimensões da minha vida, estando com ele, acho que é estar com Deus mesmo, assim, o principal. E o estudo bíblico, onde a gente vai dentro de da leitura da palavra, que é a voz de Deus, né, nós vamos escutando dele também ali, sendo formados também ali. E, por fim, o último ponto que a gente vive, assim, e que toca também muito na dimensão da unidade, como eu ia falando, são as orações comunitárias. Então, todas as semanas a gente tem esse momento forte de oração comunitária, estarmos juntos, rezarmos uns pelos outros, compreendendo que nós precisamos estar juntos para caminhar, assim, né? Quem está sozinho vai morrer, né? Assim, sozinho. A gente precisa viver juntos. Então, é uma oração, assim, com muito louvor mesmo, assim, uma abertura ao Espírito, escutar de Deus, nos abrir as moções do Espírito, é o que ele quer falar para nós, mas principalmente para os nossos irmãos, né? Assim, ser instrumento também de Deus na vida deles. Então, essa dimensão da vida de oração, que também vai nos lançando na unidade, e por fim, nos lança na evangelização, né? Porque nós, inflamados ali através da oração, não vamos querer que isso fique só para a gente, mas queremos ir para os outros, né? Assim, para que o mundo todo também conheça, né, a pessoa de Jesus e compreenda que não há vida feliz sem ele. Amém. A consagração, você falando da vida consagrada, falando de renúncia, para chegar à consagração nós temos que renunciar a muitas coisas, né? O que foi mais difícil para você? Qual foi a sua maior dificuldade na vida consagrada? Pronto, eu assim, acho que a gente vai renunciando coisas que eu vou falar meio gradativamente. Tá bom, cada etapa, logo né? quando eu entrei, assim, porque quando eu entrei na comunidade, existem às vezes coisas mais externas que ainda Sim. nós somos apegados, a gente precisa ir renunciando. E mais para frente acho que vão ser coisas mais interiores. Exato. Mas logo quando eu entrei, assim, eu admito que é uma coisa assim, bem da prática da vida mesmo. Porque eu sou chamado a uma vida, na consagração, uma vida separada, sabe? Por Deus, assim, Deus me separou, e isso não pode ser visto como um fardo, assim, mas é uma alegria. Deus me escolheu para uma vida com Ele, mais profundamente com Ele, né? Uma vida onde tudo meu vai se tornando dele. Mas, assim, às vezes a gente é muito tentado a ver isso como um fardo, porque
ter uma vida separada quer dizer que eu também sou chamado a posturas diferentes, a frequentar tem lugares que não me convêm, não simplesmente porque são proibidos, porque é um monte de não, assim, mas porque lá eu não vou estar sendo aquilo que eu sou mesmo, né? Assim, não vou estar sendo coerente com aquilo que eu vivo. E no início, eu acho que isso assim, eu ainda tenho, graças a Deus, um contato muito grande com amigos meus bem antigos, sabe? E que eu os amo muito, assim, que realmente sou muito próximo deles, a gente se encontra mensalmente, mas a minha vida tem um chamado específico que é diferente dos chamados que eles têm atualmente na vida, né? E então, muitas das coisas que eles iam no início, eu sabia que eu não me convinha estar lá, sabe, assim, ou então, acho que principalmente isso, de não poder estar junto, para mim era muito difícil, assim, e aí, isso parece, às vezes vai ter a sensação de ser um fardo, sabe, eles vão, sei lá, para uma festa em algum lugar, e eu queria estar junto deles, mas eu sei que o lugar não é algo que eu sou chamado a ir, assim, porque lá, talvez, existem lugares onde a gente vai ser testemunha, mas existem lugares que a gente tem que perceber que por mais que nós tentemos de todas as formas, o lugar em si, ele vai abafar isso, né? Sim. E aí pode ser oportunidade de várias outras coisas. Então, acho que ir renunciando isso no início e percebendo que precisava renunciar e que, de certa forma, isso me afastou deles de alguma forma, mas depois de percebendo que Deus purificava as verdadeiras amizades também através disso, acho que para mim foi uma das principais renúncias no início. E mais para frente, eu acho que, dando, assim, com o passar do tempo, se aproximando da consagração, acho que todos os dias ir aprendendo a renunciar àquilo que são as coisas que podem até ser lícitas, que são até boas, assim, mas que talvez sejam só minhas coisas e que não são aquilo que Deus me chama, assim. Existem coisas que vão ser prioridade na minha vida como consagrado, que é a vida para os outros, assim, né? Então, ir aprender a renunciar ao meu próprio tempo para mim mesmo, sabe? Às vezes aprender a renunciar ao meu descanso, porque existe uma necessidade da missão que eu preciso viver. Uma coisa muito prática, assim, por exemplo, há alguns anos eu assumi essa parte da comunidade da promoção humana, né? Então, as ações que a gente começou a fazer mais intensas assim, foi na época da pandemia, logo no início. E aí as ações que a gente faz ainda, todas as semanas, é no domingo, na hora do almoço. E aí isso é um horário que, pô, é o dia da minha família se reunir para almoçar, sabe? Assim, que minha avó vem para cá e tudo. E aí, e percebendo que a minha vida, por ser separado, por ser escolhida, por precisar ser chamado para ser um sinal de Deus no mundo, aquilo ali era a missão que Deus me chamava, sabe? Então eu precisava aprender a renunciar, talvez algo que seja muito bom, que é estar com a minha família, mas em vista da missão. E isso não ser um peso, mas isso ser uma alegria, sabe? Isso vai gerando frutos também em coisas que a gente não percebe. Então isso vai gerando frutos na família, né? Aos poucos, eu não conseguia sempre estar aqui a almoçar com meus pais, assim, dessa forma. E aí, depois de um tempo, isso poderia ser um peso, talvez. Isso era um peso para mim, poderia achar que ia ser um peso para os meus pais. Mas com o passar do tempo, eles começaram a se abrir a isso também. E aí, hoje, eles são da Pastoral da Caridade da paróquia deles. Nossa! Então, essa missão, sabe? Então, Deus vai abrindo portas de uma forma, assim, misteriosa que a gente não compreende na hora, né? Então, ir aprendendo a renunciar a isso, o tempo para mim mesmo, aquilo que eu acho... Porque existem as coisas que são... que a gente sabe que nós não somos chamados àquilo, né? As coisas que, entre aspas, a gente pode colocar aqui, ilícitas. Mas existem as listas que, quando a gente está falando das podas, né? Na comunidade, nosso fundador escreve no livro chamado Escritos, que ele fala muito sobre a espiritualidade da comunidade. Ele fala que nós somos chamados, né? Deus vem e poda os nossos galhos secos, mas também os nossos galhos verdes, né? Então, de primeira a gente vai ter nesses galhos secos, que é aquilo que são os nossos pecados, são as nossas imperfeições, são os lugares que eu ia e não me convém mais. Aquilo vai sendo podado. Com o passar do tempo, vai se tornando mais profundo. São galhos que, aparentemente, para a gente, são galhos verdes, são coisas que são boas, são coisas que eu poderia estar vivendo, mas ir aprendendo a deixar que Deus vá podando isso para que
cresça de uma forma mais bela, para que cresça da forma como ele deseja. Acho que isso vai sendo mais profundo, sabe? E o que realmente vai nos dando a graça de dar passos mais concretos, assim, na nossa vida com ele, né? Acho que é isso. Falei muito agora, né? Não, pode continuar. Fica à vontade. Falando aí da dificuldade, né? Tem até uma pergunta aqui do nosso pai Tainã, né? Vamos falar agora então das coisas boas, né? Qual foi a maior beleza que você encontrou através da missão e da sua vocação? Pô, pergunta muito boa. Acho que assim, tem muitas belezas que eu fui aprendendo a contemplar ao longo desses anos, assim. Mas acho que uma primeira, assim, que talvez seja a maior, é ir aprendendo a realmente contemplar a presença fiel de Deus na nossa vida, sabe? Isso tem sido uma experiência muito forte que eu tenho vivido, assim, já, acho que nos últimos anos, assim, de ir percebendo ao longo da minha vida, antes mesmo de eu ter uma experiência com ele, e depois que eu tive uma experiência com ele, todas as minhas faltas, as minhas falhas, os meus pecados, sabe, assim, a minha infidelidade, e numa vida consagrada, numa vida separada por Deus, uma vida escolhida para ele, para estar mais próximo dele, assim, para realmente ser ali como São João, que tem um ouvido no peito dele, né, para escutar o seu coração, e sendo constrangido pela fidelidade de Deus, sabe? Que não deixa que falte nada na nossa vida, assim, que não deixa que falte nem as coisas externas, nem as internas, as interiores, assim, sabe? Deus que cuida de cada coisa na nossa vida e Deus que vai sempre sendo presença tão verdadeira, tão terna, tão próxima. Acho que isso, assim, perceber a beleza de Deus todos os dias da minha vida, em todas as áreas da minha vida, sabe? Acho que isso é um grande fruto, assim, da vida consagrada. E acho que a vida de missão, assim, porque a vida consagrada ela é em vista disso, né? Nós não somos separados por Deus simplesmente para que eu tenha uma vida aqui com Deus e seja bela, eu e ele. Seria às vezes muito fantasioso, assim, né? A gente precisa ir percebendo que Deus nos chama em vista de um povo, assim, né? Deus nos separa, nos ama profundamente para que nós aprendamos a amar. E viver a missão, assim, de ir percebendo que a minha vida ela tem muito mais sentido se ela é dada do que se eu a retenho, sabe? Que eu sou chamado a amar muito mais do que desejar ser amado. Isso é uma coisa que de primeira, quando nossos olhos são muito presos ao que é externo, ainda a gente, não sei, às vezes a gente pode se frustrar nisso, assim, nossa, parece que sempre precisa ser para os outros, e aí não tem para mim, não tem o meu tempo, não tem as minhas coisas, mas a gente percebendo que a vida da missão, ela nos dá muito mais do que aquilo que se nós tivermos todo o tempo para nós iríamos conquistar, sabe? Se eu dou a minha vida para os outros, Deus me dá 100 vezes mais, assim, né? Como diz, o próprio Evangelho diz, né? Aquele que deixa seu pai, sua mãe, né? Enfim, suas terras, suas coisas, recebe 100 vezes mais. E percebendo que essa vida, a vida na missão, a vida quando eu deixo aquilo que é o meu tempo, as minhas coisas, em vista dos outros, de percebendo também nos outros a experiência com Deus, mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha incapacidade, Deus que se utiliza de mim como um mero instrumento, assim, para tocar a vida dos outros, isso vai nos dando realmente uma graça, assim, sobrenatural, sabe? De perceber que a nossa vida tem muito mais sentido, assim. Hoje eu sou extremamente feliz mesmo, por perceber que a minha vida ela não é para mim, sabe? E aquilo que é para mim, eu desejo, claro que eu preciso ainda crescer, eu preciso me converter, mas eu desejo que Deus transforme, sabe? Para que
que seja, não retenha, não se perca, assim. A gente tem até uma música da comunidade que foi fruto da carta que um fundador escreveu, que diz que o nosso perfume precisa se derramar, né, em vista da humanidade. Assim, então, para derramar todos os meus melhores perfumes, dessa forma Deus me dará tudo que eu preciso, assim. Que é primeiramente Ele, né? Se eu tenho a Ele, nada me falta, assim. Então, acho que isso são as belezas, assim, dessa vida, né, com Ele, a vida separada e consagrada. Você falou de música, pelo menos para mim, tem uma música, inclusive, do Shalom, que marcou minha entrada na comunidade, eu sempre rezo com ela, né? Desses 7 anos eu sempre rezo com a mesma música. Tem alguma que marcou a sua trajetória, a sua... E é engraçado porque a minha música vocacional, assim, a música que eu tive a minha maior experiência vocacional, ela não é do Shalom, mas eu tava é uma música muito antiga da igreja, né? Que é aquela barca, que é Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciasse meu nome. E eu tive uma experiência muito engraçada até com essa música, que foi numa época quando eu estava no meu ano vocacional, logo no início, assim, do ano, me chamaram para ir numa missão de carnaval para Uruaçu, aqui no Goiás, né? E aí lá estava tendo vários retiros de carnaval e tudo. E aí eu não sabia muito o que eu ia fazer lá, assim, me chamaram um dia antes, falaram, bora para essa missão, aí eu falei com meus pais, eles, tá, pode ir, porque eu era bem novinho, né? E aí eu fui, tá, chegando lá, a gente descobriu que nós fomos em 5, 2 iam ficar indo em todos os retiros para fazer uma promoção vocacional, falar de vocação e tudo, e os outros 3, cada um ia para um retiro diferente para passar todos os dias. E aí um lá, assim, 2 deles já sabiam o que tinha que fazer. Aí era animar o retiro, outro era conduzir a efusão do espírito e tal. E aí tinha um que não sabia o que ia fazer. Assim, poderia ser qualquer coisa. E aí me lançaram nesse que podia ser qualquer coisa. Quando eu cheguei lá, o retiro era numa fazenda, assim, que estava a pleno funcionamento mesmo. Galinha para todo lado, vaca no meio do pago. Negócio doido. E aí tinham me falado que eu não precisava levar nada, porque eu ia dormir em casa das pessoas da paróquia, e eu ia ter meu quartinho, tudo certo. Quando eu cheguei lá, e o negócio era em barraca, só que eu já estava acostumado um pouco em barraca, porque a gente tem um acampo na comunidade, eu ia em barraca. Só que não era normal, não era num gramado a barraca, era no chiqueiro que a gente armava as barracas. E o chiqueiro tava com os porcos lá também, então assim, a gente dormia do lado dos porcos. Cara, quando eu olhei, eu falei, não acredito, Senhor, onde é que o Senhor me colocou aqui? Lembro que eu só ia para a capela chorar, assim, todo o intervalo que tinha, eu chorava, o que eu tô fazendo nesse lugar? Mas eu fui, e aí lá foi muito engraçado, porque eu tive uma experiência que as pessoas não aprenderam meu nome. Eles só sabiam que eu era do Shalom, então eles me chamavam de Shalom. Alguns nem sabiam que era o Shalom, mas decoraram que era Shalom e chamavam de Shalom. E aí eu tive uma experiência, assim, mais... Deus foi, aos poucos, realizando, assim. Lá eu fui conseguindo, pouco a pouco, ir conquistando os jovens, sabe, assim, partilhando com eles. No início eles não queriam saber de mim, só tava esse tio chato lá do negócio, mas depois eles foram se abrindo. E aí eu tive numa missa, nos últimos dias lá, acho no 3º dia, tocou essa música, e nossa, eu comecei a chorar, e eu não sou de chorar, nossa. Assim. Normalmente eu não choro, não, mas nesse dia eu tava, acho que no meio desse turbilhão dessas coisas, experiência muito forte, e aí eu ia escutando essa música, né, Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Aí eu fui tendo uma experiência lá, de que as pessoas me chamavam de Shalom, é até meio brega, né, o negócio, mas me chamavam de Shalom porque aquele era o meu nome, assim, Deus me chamava pelo meu nome, que era Shalom, que era a vocação. Sim. Eu era chamado. E naquele lugar onde ninguém mais era Shalom, eu percebia que eu era, sabe? Assim, então, eu tive uma experiência muito forte e assim, até diferente, porque foi fora, sabe? Perceber que fora eu tinha um carisma dentro de mim, assim. Então, essa música me marcou muito. Essa música aí, A Barca, muito, muito bela para mim. Nossa. Show. A gente falou aqui de comunidade, né? Cada comunidade tem seu carisma, né? Qual é o da Shalom, hein? Pronto. E como você vive esse carisma no seu dia a dia? Pronto, perfeito. Eu vou até pegar um negócio aqui que tá aqui atrás, que eu olhei aqui no meu reflexo, eu acho que vai dar vai ajudar eu a explicar. É que
a gente tem uma experiência, assim, a experiência fundante do Carisma Shalom é com o ressuscitado que passou pela cruz, né? Tem a passagem de João 20, versículo 19 e os seguintes, que é Jesus ressuscitado, que aparece aos apóstolos que estavam ali presos com medo dos judeus, fechados, e Jesus que chega, entra, ressuscitado, mostra as suas marcas gloriosas, transmite a eles o Espírito Santo e diz: a paz esteja convosco, né? Na tradução em português é isso, e aí a paz esteja convosco em hebraico é shalom, né? Então Jesus que transmite o shalom a eles, o shalom que é ele mesmo, né? O shalom, a paz que é o próprio Jesus. Então a gente traz sobre o nosso peito, né, da comunidade, não sei se vai dar para ver aqui, mas a gente traz um tal, né, que tem relação com um dos nossos baluartes é São Francisco, que usava o tal, e vem escrito em hebraico com letras de fogo, né, pirografado, como se fosse uma marca de fogo no nosso coração mesmo, a palavra shalom. E aí a experiência que a gente tem e que vai tocando na nossa vida em tudo é com isso, o ressuscitado que passou pela cruz. Então, essa aqui é uma cruz que o nosso fundador gosta sempre de usar nas pregações, que ela tem na mesma cruz os dois lados, né? Aqui ela tem Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Sim. E Cristo ainda ressuscitado, mas ainda na cruz, né? Mostrando que precisou passar pela cruz nisso. Então, a gente vive na comunidade, no nosso carisma, essa experiência de que a cruz e a ressurreição elas estão profundamente ligadas, né? Não existe ressurreição que não tenha passado pela cruz e não existe cruz que não leve à ressurreição, né? Então a gente vive isso no dia a dia, assim, a nossa vida, acho que todos nós assim vivemos já esses altos e baixos, né? Durante a vida, nós por sermos humanos nós vivemos isso e nós falamos, assim, brincamos que nós como Shalom vivemos isso de uma forma ainda mais profunda, porque a nossa vida vai ser uma constante cruz e ressurreição, né? Então, nos momentos de mais dificuldade, seja vocacionalmente, seja profissionalmente, seja assim, qualquer âmbito da nossa vida, de mais aridez espiritual, a gente vai se unindo a Cristo na cruz, deixando com que a nossa vida, aquilo que talvez a gente traga como peso, se una à cruz dele, né, contemplando que o fardo dele é leve, né, suave, para que, crendo que essa cruz ela nos levará à ressurreição. Então, a vida sempre de louvor, assim, na cruz, nós somos chamados a sempre isso. Vivemos a cruz com os olhos já na ressurreição, assim, né, de que Cristo ressuscitou, a nossa vida tem profundo sentido, foi salva por isso, e por isso a nossa cruz levará a essa ressurreição. E contemplarmos nos tempos de ressurreição, nos tempos de alegria, nos tempos de bonança, percebemos que nós chegamos ali porque nós passamos pela cruz e esperarmos que virão novas cruzes, né, e viver elas também com profunda alegria. Então isso vai tocando na minha vida, no dia a dia, de uma forma muito concreta, assim, sabe? De percebendo que os tempos mais difíceis, os tempos onde eu tenho mais dificuldade, por exemplo, na minha vida de oração, são tempos que eu preciso me unir mais profundamente à cruz ali, né? E vivendo esse caminho da cruz, sabendo que unida a ela, né, eu alcançarei a ressurreição. E nos tempos onde eu estou talvez conseguindo viver melhor, onde as coisas aparentemente dão certo, eu preciso ter sempre um olhar de louvor profundo, percebendo que aquilo lá não é algo por acaso, mas é algo que precisou passar pela cruz, que foi provado, né? E por fim, assim, acho que essa cruz eu lembrei de uma coisa também que o nosso fundador sempre fala, que é um mistério de que nós, quando, assim, essa cruz, vocês estão vendo aí a ressurreição, né? Eu vejo a cruz. Então, que na nossa vida, quando eu estiver vivendo a cruz e eu olho somente aqui para Cristo na cruz, me uno a Ele, eu não me feche só no sofrimento, mas eu, vivendo a minha cruz com louvor, os outros vejam a ressurreição, né? Então, quando eu estiver vivendo a minha cruz, que os outros alcancem a ressurreição. Então, isso acho que é um mistério bem profundo assim, no nosso carisma, né? Algo que Deus nos chama a viver e que toca, acho que concretamente no nosso dia a dia. Assim.
Show de bola. Quero dizer que você está falando aí, eu estou olhando a cruz, estou olhando todos os seus ícones ali atrás, que eu estou encantada com os ícones, só quero dizer isso, deixa eu fazer esse adendo aí no podcast. Perfeito. Então, você falando do carisma, o nosso carisma é consolar Cristo, né? Crucificado e abandonado em todas as realidades eclesiais da igreja e humanas, né? E aí, uma das nossas missões é realmente ir para os irmãos de rua, né? Acolher os irmãos de rua. E é interessante você falando, porque eu já tive experiências com os irmãos de rua vendo o próprio Cristo. E aí eu vejo que, como você tem todos os domingos, talvez você tenha mais experiência do que nós, né? Eu queria perguntar para você como é a experiência de viver o Cristo todos os domingos. Porque é uma experiência muito particular, cada um tem uma experiência, né? Às vezes seja um sorriso, seja um olhar, seja... Eu já vivenciei experiências assim com os irmãos de rua. Então eu fico pensando como é a sua experiência de estar todos os domingos ali com o próprio Cristo, sabe? Aquele que é abandonado, aquele que não é olhado, mas você vai ali e alimenta, aquele que teve fome, você deu alimento, aquele que teve sede, você deu de beber. Então, como é vivenciar a palavra no irmão de rua? Pô, acho muito boa essa pergunta, porque acho que eu vou me conter para não falar tanto que esse assunto aí eu acho que eu vou. Pode ficar à vontade. Mas que tem sido eu também estou me contendo. Perfeito. Tem sido uma experiência muito particular, assim, acho que dos meus 3 últimos anos, isso, porque eu tenho tocado numa dimensão assim de que Deus ele nos chama em missão, nos chama a uma vida consagrada por toda a humanidade, né? Assim, para que nós toquemos a todos, assim, para que nossa vida toque o mundo inteiro que não o conhece. Mas existe, acho que, assim, alguns povos específicos que Deus na vida de cada um os chama, assim, né? Isso. E os santos nós podemos ver, como por exemplo, nos últimos anos tive experiências muito profundas assim com Santa Teresa de Calcutá, de percebendo que a vida dela como religiosa era para que tocasse toda a humanidade, mas existia aquele povo específico, eleito, separado por Deus ali, né? Dos pobres da cidade de Calcutá, que ela precisava, a vida dela precisava irradiar Cristo de uma forma específica, sabe? Então, tenho vivido experiências muito profundas nisso, assim, de percebendo qual é o povo que Deus me envia a todos, mas aquele povo ali separado para que a minha vida toque de uma forma mais profunda. E eu tive, assim, a primeira experiência que eu tive com os irmãos na rua foi exatamente uma experiência, assim, de perceber Cristo neles, né? E foi com um irmão específico. Há um tempo, acho que, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu fui a uma ação uma vez com meu pai, que ele tinha ido a primeira vez, assim, estava começando aí na Pastoral da Caridade da paróquia que ele participava, e ele pediu que eu fosse junto nessa ação, porque ele falava que eles assim, tinham já uma experiência de ajudá-los com muitas questões materiais, eles levavam banho, eles levavam alimento, levavam roupa. Nesse dia montaram até um palco lá na Praça do Relógio, fizeram um show sertanejo para os irmãos na rua lá. Mas ele me chamou para ir, que ele falou assim, Vitor, a gente dá muitas coisas, mas a gente não consegue tanto conversar com eles, evangelizar, sabe, tá próximo. E aí eu queria que você fosse para isso. Eu já estava na comunidade nessa época. E aí eu fui, assim, né? Nunca tinha vivido uma experiência de uma ação assim. Fui, aí lá eu focava em ia conversar com ele, escutava sobre a vida dele, as dores dele, de onde ele tinha vindo, o nome dele, a família, enfim. E aí fui, assim, teve 2 irmãos, eu fiquei com ele a ação inteira, assim, sabe? Eu ia andar com ele na rua para chamar os outros, para ir lá para ação, rezei por ele lá e tal, depois. E aí teve um que uma hora me chamou, ele estava comendo, assim, ele ficava todo feliz, assim, meio que falando até meio sozinho, assim, não, mas isso aqui, vocês são de Deus demais, dando isso aqui, só a Igreja Católica faz isso, e ele todo feliz. E aí ele parou uma hora, eu estava perto, aí ele falou assim, irmão, vem cá. Aí eu fui nele, aí ele disse, ei, aquele cara que tá saindo da praça agora, que estava na ação, também era o irmão de rua, ele precisa escutar algo que você precisa dizer para ele, vai lá agora e fala com ele. Eu falei, meu Deus, o que foi isso? Aí, eita ferro! naturalmente, assim, fui impulsionado aqui, lá e fui. Aí
conversei com ele, escutei e tal, a vida dele, e aí ele disse que ele estava, assim, ele queria, eu lembro até hoje da frase, assim, ele falou, não, aqui eu tenho um problema de dependência química, eu tenho um problema com as drogas, e eu quero muito voltar para minha família, só que eu sei que droga e família não combinam, então eu preciso largar as drogas para que eu volte para minha família. E aí eu marquei um dia para encontrá-lo depois, eu não sabia de nada disso nessa época, como é que era isso, encaminhamento para reabilitação, como é que era o processo que eu fazia, sabia de nada. Chamei meu pai, ele também não sabia, a gente ficou, mas a gente tinha a boa intenção de tentar ajudar, e tentamos marcar um dia com ele. Infelizmente a gente não o encontrou, mas esse irmão lá que me parou e falou, você precisa falar com aquele irmão, ele ficava no mesmo lugar, lá na Praça do Relógio, em Taguatinga. Era galego, como chamavam ele. E aí eu comecei a ficar tão curioso com aquele cara que eu queria ir lá encontrá-lo e conversar com ele. E aí toda vez que eu ia à casa da comunidade, o Shalom antes ficava ali perto da Praça do Relógio. Então, sim, sempre que eu ia um pouco mais cedo, ia para a praça, sentava com ele e ficava conversando, sabe? Ele nunca me pediu nada, ele nunca me pediu uma roupa, ele nunca me pediu dinheiro. Ele, quando eu chegava, demorava um pouquinho mais, ele falava, hoje você tá demorando, eu já tava achando que você não vinha, e a gente sentava e conversava, sabe? E ele era um homem muito sábio, assim, ele me falava, assim, tinha dias que você chegava, ele, não, hoje Deus quer te falar tal passagem, aí ele falava uma passagem específica, assim, da Bíblia, e tinha muito a ver com o que você estava vivendo, assim, e aí eu fui começando a viver esse processo com ele, e eu lembro que ele só falava que ele estava na rua, assim, eu não era invasivo, não fazia perguntas de querer saber do passado, deixava que ele falasse o que ele quisesse, né? Sim. Ele falava, você conhece o livro de Jó? Ah, não conheço. Aí falava, pois é, eu tô vivendo a mesma experiência de Jó aqui na rua. Eu já tive muitas coisas. Ele falou que e aí ele pediu um dia para que eu entrasse no Facebook dele, e ele mostrou que ele antes era diretor de uma comunidade terapêutica, uma casa de reabilitação. E aí ele mostrou, assim, outra fisionomia, ele na época, tinha foto dele até com um governador, na época ele ganhou um prêmio lá, e ele só falava, eu tô vivendo hoje a experiência de Jó, eu perdi tudo para que eu percebesse o que realmente é o essencial. E aí, todos os dias eu ia ali conversar com ele, e eu fui tendo a experiência naquele tempo de parecer que eu ia realmente encontrar Jesus, sabe, assim, o que ele me falava era o que Deus queria me falar. Então, era próprio Jesus. E aí, existe essa experiência, a própria igreja nos diz, né? Assim, Jesus que se faz presente, existem 2 vigários de Cristo nessa terra, né? O sacerdote, Deus se faz presente nos sacerdotes para que Deus nos ame através deles, né? Jesus nos ame através deles. E os pobres, Deus se faz presente, Jesus se faz presente ali no pobre para que nós aprendamos a amar neles. Né? Então, fui tendo essa experiência muito concreta com eles. E aí, desde então, comecei a viver as ações, né? Que a gente começou isso, acho que um ano e meio depois dessas ações. E aí eu fui tendo essa experiência a cada domingo de ir contemplando em cada um deles o próprio Cristo ferido ali, né? Ferido pelas marcas da vida, as marcas, às vezes, assim, na própria história, na carne daqueles homens e mulheres ali, realmente muito maltratados pela história da sua vida, mas que se você vai aprendendo aos poucos a olhar o coração, sabe? E percebendo que poderia ser eu, sabe, ali, assim, eu sou fraco e da mesma forma, assim, e percebendo que existe a dignidade de Cristo neles. Então, eu preciso amá-los, eu preciso trilhar um caminho com eles para que eles comecem a se ver dessa forma, né? Que o próprio Deus olha, assim. Então, ali, a gente faz atividades atualmente sempre na Praça do Relógio e lá no setor comercial sul. E, nossa, e assim, eu já vivi diversas realidades diferentes, já, por mais de uma vez, assim, fui conversar, o cara, ele era, tipo assim, o chefe do tráfico ali, da praça, do comercial sul, aí já fui conversar, ele tava, por exemplo, com a pedra de crack, assim, na bermuda, dentro, me mostrou, assim, já tive que separar a briga na rua, já teve de tudo, mas assim, sempre ir ali e perceber que eles
aos poucos vão começando na relação com você, que olha para eles como com o olhar de Jesus mesmo, né? Com o olhar de Jesus que vê não os nossos pecados, mas que olha mais profundo e vê o nosso coração. Eles vão começar a se olhar dessa forma de novo também, sabe? Com esperança de perceber que eles podem sim recomeçar as suas vidas, que eles são chamados a uma vida com Deus, uma vida de aprenderem a rezar, né? Então, a gente sempre reza com eles na rua. É engraçado, para terminar, assim, o último irmão que a gente acompanhou mais de perto, a gente trilhou todo um caminho com ele para que ele recomece a sua vida, e hoje a gente encaminhou para uma comunidade terapêutica, né? Então, ele está nesse tempo de reabilitação. E assim, nosso desejo é que depois desse tempo ele vá, frequente os grupos de oração da comunidade, vá voltando para a sua família e tudo. Ele, assim, há 3 anos ele estava lá, sabe, nas ações com a gente. E aí teve um dia que para mim foi muito belo, que a gente foi fazer a oração final, como a gente sempre fazia, e era sempre a gente que conduzia, né? E ele falou, missionário, eu queria hoje conduzir a oração. Aí eu falei, rapaz, pode ir. Aí ele rezou e tal, agradeceu pela vida, agradeceu pelos outros, pela ação, pelo alimento que Deus tinha dado a ele naquele dia. E aí ele foi, rezou a Ave Maria, assim, a trancos e barrancos. Ele começou do Santa Maria, eu falei, não, tem uma parte antes, vamos adiante. Aí ele foi, que bonitinho. Aí no final a gente tem esse costume na comunidade, assim, a gente tem São José como assim um santo muito próximo, né, e que a gente sempre confia a ele a providência de Deus nas nossas vidas. Ele que providenciou, foi escolhido para providenciar na vida de Jesus como Sim. pai, e aí nós sempre, no final das orações, a gente, principalmente quando assim, a gente abençoa os alimentos e tudo, a gente fala, São José, rogai por nós providenciar. Aí ele rezou, assim, lá rezou a Ave Maria e tal. Quando acabou, ele deu um grito, São José! Aí a gente foi, rogai por nós providenciar, aí ele ficou todo feliz. Aí ele, eu aprendi. Aí ele disse que sempre que ele vê o ônibus da empresa São José passando, que tem a placa, aí ele grita, providenciai! Né? Olha, gente! Que isso foi uma experiência muito bela que eu fui vivendo, sabe? Dele e percebendo que ele é chamado a uma vida com Deus, assim, né? Então, é realmente algo muito profundo, assim. Deus se faz no simples, nos pequenos detalhes. Quanto testemunho, hein? Cara, bora fazer parte 2, hein? Acho que a gente podia fazer a parte 2 aí. Ei, podemos. Tem história. Mas é interessante, só para complementar a sua história, em dezembro nós fizemos o Natal dos Pobres aqui com o pessoal da Shalom, da Toca de Assis. Sim. E aí eu partilhava, né, com o pessoal da Toca justamente isso, né? Essa proximidade com os irmãos de rua poderia ser a gente mesmo, né? Leva a nossa reflexão, porque ali, hoje é eles, amanhã pode ser nós. Então é justamente isso, né? A gente não sabe o que Deus tem para cada um. Então é sempre bom realmente a gente ter essa visão, né? De que hoje a gente ajuda, mas a gente não sabe o que Deus tem. Então é bem isso, né? Cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado. Com certeza, com certeza. Acho que isso quando eu fui, por exemplo, quando eu falei do Galego, né? Que era alguém que mostrou lá o Facebook dele, a vida dele. Antes, pô, uma pessoa super estruturada, uma pessoa que cuidava dos irmãos e aí estava naquela situação e percebendo que, assim, quanto que às vezes a gente, infelizmente, tem por um próprio costume na sociedade, às vezes até por um olhar de segurança que a gente aprende a ter, de deixar os irmãos que estão na rua, assim, ter uma distância deles, né? Sim. E às vezes eles vão se fazendo só parte da cidade, parece que ele e a calçada é a mesma coisa. Sim. E a gente aprendendo essa conversão, assim, como foi, por exemplo, a experiência de São Francisco, né? Que tinha uma grande dificuldade com os leprosos, né? Era, assim, ele tinha realmente uma aversão ali. E ele foi percebendo com a experiência com Deus, né? Com Cristo crucificado, ali percebendo que Cristo estava crucificado nesses irmãos também. Então ele se abaixou naquilo que eram as resistências humanas dele, se renunciou àquilo, né, para se aproximar dos leprosos. E a gente percebendo que esse movimento de ir em direção a eles, né, assim, é a grande profundidade da pobreza, né? Assim, a pobreza, ela existe a pobreza. Tem um livro que eu estava lendo um tempo desses que não é a pobreza do Frei Raniero Cantalamessa. E ele fala assim, várias pregações sobre essa dimensão da pobreza.
ele fala de vários tipos de pobreza, né? E aí ele fala da pobreza humana, material, que precisa ser combatida. Sim, esses irmãos assim, não são chamados esse tipo de vida, né? Assim, realmente esse sofrimento, a essa pobreza de falta ali daquilo que é básico. Mas existe a pobreza espiritual que se pode alcançar através de uma pobreza material, né? Enfim, até mesmo de uma riqueza material é possível que a gente toque numa pobreza espiritual. Mas na dimensão das bem-aventuranças, daquele que é pobre, né? Sim. De aprendendo que a pobreza em si é perceber que eu posso ter todas as coisas aqui hoje, mas eu não me apegue a elas, percebendo que amanhã eu posso perder todas elas. Mas aquilo que é o essencial, o mais profundo de tudo, eu não vou perder, que é Deus, né? Então, Sim. ele é a maior das riquezas, né? Então, isso é uma dimensão muito forte, assim. Eu acho que para terminar esse ponto também, eu lembrei, esse ano eu fui em missão no Carnaval para o Acre. Nunca pensei que eu ia para o Acre na vida, assim. Mas fui chamado e pedir missão para lá. E aí enfim, teve várias coisas lá que eu vivi lá, assim, preguei eu tive na capital e tudo, depois fui no interior, e aí a gente foi numa comunidade, fui acompanhar um padre que cuida de 40 comunidades no meio da floresta amazônica, né? Só ele, sozinho. Ele é o pároco da paróquia na cidade, que é em Chapuri, lá no Acre, e ele cuida de mais 40 comunidades na floresta. Então tem comunidades que ele só consegue ir uma vez por ano. Então só tem missa uma vez no ano. Então quando ele chega, tem que celebrar todos os batizados, todos os casamentos, todas as confissões. Assim, meu Deus. Ele só tem acesso, né, à Eucaristia uma vez no ano. E aí a que eu fui junto com ele, ele só consegue ir a cada 3 meses. Ela ficou um pouco mais próxima, mas a gente atravessou o Rio de balsa, depois mais 3 horas de trilha de carro para poder chegar. E aí, quando a gente chegou lá, esse povo que os falta muito também materialmente, sabe? Super simples. Mas quando a gente chegou, era assim, o evento do ano deles, sabe? O padre chegou, vai ter missa. E aí eles arrumaram tudo no maior zelo possível, assim. Fizeram um almoço, assim, um banquete dentro do que saíram para caçar, porque lá eles comem carne de caça, né? Então foram caçar para dar o melhor e tal para a gente que estava chegando. E perceber naquele povo que falta o material, mas que tem aquilo que é o essencial, sabe? Exatamente. É Deus, assim, eles extremamente felizes, sabe? Extremamente felizes, já no seu dia a dia, ainda mais por ter ali a Eucaristia naquele dia, sabe? Nós tivemos uma experiência tão profunda esse ano nisso, né? De perceber que muitas vezes eu tenho tudo aqui, né? Perto, e eu não vou tendo o olhado sagrado, sabe? A dimensão da graça do que Deus me dá. E até hoje, assim, eu permaneço em contato com um rapaz de lá que ele falou, foi engraçado que ele disse assim, ei, posso pegar seu número porque eu já escutei muito no rádio sobre Brasília, mas eu queria ver como é que são as coisas lá, você pode me mandar umas fotos? Gente! Aí, de tempo em tempo, eu mando foto para ele, tipo assim, vou na esplanada, nas coisas, mando dos monumentos, aí falo, pronto, o céu aqui tá hoje desse jeito. Ele fica todo feliz, assim, sabe? Caramba! Isso é uma coisa simples, né? Simples, né? Então, Deus se manifesta nessas pequenas coisas, assim. Uhum. Nossa, eu tô... Ai... muito gente, bom, se aí. quiser ir pro Acre comigo, viu? Vou abrir aí uma caravana, a gente vai em outros anos. Olha, boa ideia, hein? Bom, hein? Bom. Já vou falar com o meu fundador, tá gravado esse vídeo, o podcast já pronto. Já vou falar com o meu fundador, tá gravado aí. Libera a Patrícia. Vitor, estamos quase chegando aí no nosso final, cara. E a gente tem sempre uma pergunta no final, né, para o convidado, né? Que é o nome do nosso podcast, né? Gotas de Fidelidade. Né? E a pergunta é a seguinte, né? O Vitor, qual é a gotinha de fidelidade, né? Dentro de um oceano lá, você pode botar uma gotinha. Qual é a gotinha lá que você coloca, hein? Cara, profundo isso, cara. Sempre acho que essa dimensão da fidelidade, cara, como eu tava falando, acho que tem sido uma experiência que eu tenho tido muito profundo nesses tempos, sabe? De perceber a fidelidade não como... A fidelidade que parte de Deus, ela é perfeita, né? Deus sempre é fiel, Deus sempre é constante, Deus sempre ama
o máximo, né? De forma profundamente fiel. Deus sempre está ali. Nós somos chamados também à fidelidade, mas vai vir com as marcas da nossa imperfeição, né? Então, nossa fidelidade não vai ser perfeição, mas vai ser aquele coração que sempre deseja, mesmo que não consiga, sabe? Então, acho que uma coisa prática, assim, que vai tocando de uma forma mais profunda na minha vida, eu sou chamado até essa vida de oração todos os dias. Às vezes eu posso olhar isso como uma obrigação, né? Assim, só um compromisso. Mas tem dias que eu sei que é o que eu sou chamado, eu sei que é a necessidade da minha alma, mas tem dias que a gente não consegue, assim, sabe, parar para dar tudo que Deus merece, assim. Mas tem um caminho, assim, que é como fosse uma pequena via, né, como diz Santa Teresinha, assim, que é através da Virgem Maria, sabe? Assim, então, rezar o terço, para mim, muitas vezes é a minha gota de fidelidade ali. Talvez eu gostaria de derramar o mar de fidelidade, mas não consigo, assim, a gente é pequeno, a gente é falho, a gente não consegue mais, através da Virgem Maria, que é toda pequena, né? Na comunidade a gente tem tido nesses últimos anos essa experiência com Maria, que é toda pequena, com Maria que escolhe se fazer pequena ali, e que vai nos levando, né, até Jesus, assim, percebendo que essa via através dela, da oração do terço, tão simples assim, né, que é a oração dos humildes, né, que às vezes não sabendo grandes palavras vão ali, no Santo Terço, Ave Maria, depois de Ave Maria, vão acessando o coração de Deus, assim. Então, acho que isso é uma coisa prática na minha vida, que eu percebo que quando eu não consigo os mares, eu consigo estar ali nessa gota de fidelidade que vai me fazendo permanecer, sabe? Nossa. Show. Ai, Senhor. Muito bom, Vitor. Show de bola, cara. Vamos para nossa oração. A gente tem a oração. Foi um prazer, hein, Vitor? Bom demais, cara. Que bate-papo legal, hein? E, cara, foi muito bom mesmo. Gostei muito. Admito que eu tava aqui, cara, como é que vai ser? Porque eu não sei muito bem como estar no podcast. Para mim foi uma novidade. Mas gostei muito. Foi muito bom. Acho que é sempre muito bom a gente partilhar sobre o que Deus faz na nossa vida, né? E a união dos carismas também é muito bela. Sim, muito bom. Vai lá, Patrícia, puxa a nossa oração aí. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte de luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante das suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Continue, Vitor. Pronto. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, Vitor, pela sua presença. Que tenhamos a parte 2, a parte 3, para levar para o mundo o que Deus faz em nossa vida, né? Que nós possamos levar a cada dia que passa o amor de Deus e o que Ele faz cada dia conosco. Deus abençoe, viu? O seu sim, muito obrigada. Já me sinto em casa, viu? Podem sempre chamar, estamos aqui. Sempre bom demais, bom demais. Patrícia, vamos deixar o nosso recadinho aí, né? Esse final Por favor, passe todos os recadinhos aí.
Não, você me ajuda, pô. Já aproveita o Vitor aí, ó. Já convido o Vitor também, que aí já vem o povo do Shalom todinho para participar. Já chama a Shalom aí, que a gente tem a nossa festa agostina. Agora, Opa, rapaz, eu vou dia mesmo. 19, né? Então, tá convidado, quero te ver aqui, hein? Pode deixar. Próximo sábado, às 19 horas. Perfeito, vou levar um grupão. Tô pensando aqui, sábado eu tô tranquilo. Olha, ó, pronto. Deu certo. O que mais, Patrícia? Bom, só para lembrar aqui nossas atividades comunitárias, né? No domingo nós temos missa, Santa Missa às 11h30. Na segunda nós temos o podcast às 8 horas. Quarta-feira, geralmente, nós temos formação feminina ou masculina. Quinta-feira nós temos atendimento de oração. E nas sextas-feiras, adoração às 8h30. É isso aí. E também nossa ação entre amigos, né? Sim. Nós está com a ação entre amigos aí de trocentos prêmios, inúmeros prêmios, né? Só R$5, né? Para ajudar a custear as nossas despesas da casa. E é isso. Nos ajude. Fechou. Então, fechou. Vitor, obrigadão, cara. Muito obrigada, Vitor, mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Ótima noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tá bom. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.